Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase 2 anos na Bloomberg, aí eu fui para concorrente que era a Reuters, porque eu precisava ficar mais no Brasil. Eu tinha uma situação familiar, eu precisava cuidar da minha mãe, e eu precisava ficar mais no Brasil. A vida na Bloomberg era muito intensa, viajava muito, muito mesmo, então não tinha como atender. Na Reuters também foi um aprendizado legal, porque era uma empresa bem diferente da Bloomberg, apesar do mesmo setor. Era uma empresa centenária, com uma estrutura ultra vertical. Nossa. Então, isso me ajudou a aprender 2 coisas, na verdade. Foi lá que eu passei para o lado de marketing, então eu estava em vendas antes, e eu passei para marketing, que eu olhei assim e falei, cara, eu trago uma visão dos clientes no Brasil, e eu acho que eu posso agregar na parte de marketing, trazendo a visão dos clientes do Brasil, que era uma empresa que não tinha essa visão, ela tinha uma visão de marketing europeu. Tá. Mas, além disso, a oportunidade de trabalhar também nesse tipo de estrutura super vertical, eu acho que ampliou minha maneira de me relacionar com outras pessoas. Lembra que eu falei no começo da escola pública, que é legal você conseguir entender outras maneiras de pensar? Na Bloomberg, todo mundo tinha mais ou menos a mesma forma de pensar, mas na Reuters não. Na Reuters você tinha vários níveis hierárquicos. Desafio enorme. O desafio de você, como eu consigo chegar no que eu considero a melhor solução possível, envolvendo essas outras pessoas que têm agendas muito diferentes e visões muito diferentes. Então, eu tinha que entrar mais ou menos no mundo deles e tentar entender. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para executivos e conselheiros. É como você entende, você tenta se colocar na pele das outras pessoas. As pessoas têm seus motivos, você pode não concordar com eles, mas se você entender, você vai conseguir se comunicar melhor. Tá. Essa foi uma experiência também bem legal. E a outra experiência que eu aproveitei mais da Reuters do que eu aproveitei da Bloomberg, embora os dois tenham grupos de jornalistas espetaculares, a Reuters tinha muito mais tradição que a Bloomberg como empresa de jornalismo. Então, eu trabalhei muito com o pessoal os jornalistas da Reuters, que era um grupo bem interessante de pessoas. E ao trabalhar com eles, eu decidi que eu queria trabalhar com comunicação. Porque eu consigo fazer a ponte entre a área de negócios e eu entendo como funciona a mente do jornalista, o que ele precisa. O pessoal da Reuters, eles precisavam, da Bloomberg também, eles precisavam fazer 3, 4 artigos, notícias por dia, relevantes. Nossa, então o cara tinha que ser bom, tinha que ter informações, tinha que ter fontes, tinha que ter... Era uma super pressão. Então, eu comecei a ver que eu conseguia fazer essa junção do lado de negócios. Se eu, como empresa, eu conseguir transmitir para esse jornalista o que eu acho que é notícia do meu lado da empresa, especialmente as notícias positivas, da melhor forma possível, e isso vai facilitar a vida do jornalista, porque ele tem muita coisa para fazer naquele dia, tem uma chance maior da notícia sobre a minha empresa entrar no feed mundial da Reuters, por exemplo. Então, eu apliquei isso depois, eu andei pelo mundo um pouco e depois eu parei na Nokia Siemens como diretor de comunicação para a América do Sul primeiro e depois para as Américas. Aí eu coloquei bastante em prática isso. Mas essa experiência foi muito importante de entender como funciona uma redação de alto nível e de alta pressão, de alta... O dia a dia ali... Dia a dia louco, alucinado, os caras começavam às 7 da manhã e entender quais eram os drivers de uma boa notícia e de uma má notícia. Tá. Aí depois, como profissional de comunicação, isso foi muito importante, porque eu conseguia fazer esse meio campo entre a empresa e a parte e os meios de comunicação. Acho que isso foi muito importante. Sensacional. E assim, facilitar essa comunicação para os jornalistas te deixou mais próximo deles também, né? Qual o benefício que você viu nessa época? Eu acho que eu faço paralelo com CFOs, com outras áreas da mesma empresa. Quanto mais você entende as necessidades, as dores daquele grupo de pessoas, mais você consegue trabalhar bem em conjunto com eles. Se você tem interesses, eles têm interesses. Se você entender como funcionam, claro, como você pode agregar, conciliar melhor esses interesses da melhor forma possível para ambas as partes, mais efetivo você vai ser. Então, tendo essa experiência que foi espetacular na Reuters, com um grupo de jornalistas global espetacular, me deu essa visão, é legal, acho que se eu começar a apresentar dessa forma para os jornalistas brasileiros, vai fazer a vida deles mais fácil, tem uma chance maior das minhas notícias boas saírem. Então, muitos deles começaram a me ver não como aliados, porque ele ainda tem um trabalho de repórter. Claro. O repórter fala de você, bem ou mal. Mas era uma fonte. Mas mais que isso, você era um parceiro. Tá. Parceiro, se você precisar de uma notícia desse setor que eu estou agora,
eu posso tentar te ajudar, eu posso achar um especialista aqui dentro, eu vou achar um tema legal para você e eu vou ajudar você a traduzir isso numa matéria legal. Então, se você tem 10 matérias nessa semana para se preocupar, você vai ter 9 depois de falar comigo. Ok. Então, ele já começa a olhar você não é só uma fonte, você é um cara que vai me trazer boas informações, eu vou poder vender bem isso aqui dentro. O jornalista na redação também tem suas aspirações, ele quer ser editor. Tá. Eu vou aparecer bem para o meu editor, eu trabalho em 4 notícias, só sai uma no final do dia, eu fico chateado, né? Porque não fui... Ou seja, tinha qualidade também, já que você era Quanto mais conhecedor. você trabalha em conjunto com as outras partes e você ajuda elas no que elas estão fazendo, elas vão te ajudar também. Claro, ninguém vai colocar mentiras sobre você que te favoreçam, tá? Mas ele vai trabalhar com você também para o que eu posso... Como eu posso apresentar essa notícia da melhor forma possível que eu quero. Obrigado por me passar todas essas informações, por colocar seus porta-vozes em contato com a gente. Também, de repente, eu acho que valeria a pena você falar também com essa pessoa de um concorrente nosso. Acho que vale a pena você conversar com esse cara aqui também sobre esse tema, porque eles têm uma visão legal. E você ficou quanto tempo na Reuters? Na Reuters eu fiquei 2 anos. E o principal aprendizado? O principal aprendizado foi decisões colegiadas. Como você trabalha, você entende grupos de pessoas que normalmente você brigaria. Isso é um conselho que eu dou para conselheiro, assim. Em vez de procurar picuinhas, procura soluções em conjunto. Boa. Tem muita gente que fica procurando tramas, tramóias. Tramas é boa. Grandes conspirações. Para ganhar do outro, né? Não, eu tenho razão, meu. Às vezes você pode ter razão, mas é melhor que a coisa dê certo do que você ter razão. Você prefere ter sempre razão ou ter dinheiro, ou ter sucesso, ou ter tranquilidade. Acho que esse foi um grande aprendizado. Legal. E depois da Reuters, você foi para onde? Depois da Reuters eu fui para os Estados Unidos, eu morei em Nova York 2 anos, trabalhando numa empresa.com que infelizmente acabou rapidamente. Eu ia ficar muito rico em termos de stock options se as ações tivessem subido, mas infelizmente elas só caíram. E como foi morar? Quanto tempo você ficou em Nova York? Fiquei 2 anos em Nova York, foi uma experiência espetacular. Eu morava bem, a empresa pagava. Morava bem em Nova York, era uma experiência de vida espetacular. Foi muito bom. Eu recomendo para quem conseguir. Acho que, além de tudo, você tem uma visão de como outras nacionalidades, que às vezes a gente não vê comumente aqui no Brasil, você vê outras nacionalidades, porque em Nova York tem gente de todo o mundo mesmo. Você vai encontrar gente de todo mundo. Você consegue interagir com gente de países que você nem... Uzebeques, cazaques, um cara da Indonésia, uma pessoa, não sei o que lá, e você convive com tipos diferentes, e acho que isso é muito rico. Quando a gente fala no Lean Governance, no PFLG, quando a gente fala de diversidade, minha experiência pessoal com a universidade que mais me afetou foi essa experiência em Nova York. Porque eu vi gente de todos os sexos, todas as religiões, de todas as partes do mundo. Uma vez que você elimina as coisas óbvias que não estão em comum, 99% das coisas têm em comum com todo mundo. É impressionante, né? É impressionante. Aí você vê isso, mas você pega aquele 1% que a pessoa tem diferente, em vez de tratar isso como uma ameaça, você tenta entender como você pode adaptar isso para a sua vida. E vice-versa. Ele também tá fazendo, a pessoa também está fazendo isso. Essa interação é muito rica, essa interação em Nova York foi muito rica. Uau, legal. E aí você voltou para o Brasil depois de 2 anos? Aí, como a empresa acabou, eu voltei para o Brasil depois de 2 anos. Aí eu trabalhei um tempo num projeto do Banco Santander que foi bem legal. Mas aí eu fui para uma outra empresa muito legal, na época chamava Ethicon, é uma consultoria tipo McKinsey, de gestão, onde eu fiquei 5 anos como diretor de marketing, que foi uma experiência sensacional também, de decisões colegiadas, porque meu chefe era um dos 10 sócios da empresa. E nem sempre era fácil vender budgets de marketing para os outros 9 sócios. Então era uma decisão colegiada, eu tinha que entender como eu fazia aquilo ser interessante para cada um dos sócios. E não é contar uma mentira, é como eu apresento essa realidade da melhor forma possível, que garanta que essa pessoa entenda da melhor forma possível o benefício que isso traz para a organização. Como isso vai ajudar a gente, como isso vai ajudar você, como isso vai me ajudar. Então, como fazer isso? Isso foi um exercício bastante difícil, complexo, mas foi uma experiência muito, muito interessante. Especialmente com o CFO da empresa, que
não era muito fã do meu antecessor, mas eu cheguei lá e falei, cara, como você precisa que eu apresente os números para você? Assim, 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 assado. Se eu fizer isso, melhora para sua vida? Melhora. Melhora. Quer dizer, você usou a sacada de comunicação e entender melhor como essa comunicação vai chegar lá na ponta. Eu acho que é a sacada da vida, Farias, porque assim, quanto mais você entender como o que é importante para as outras pessoas, você não precisa mudar o que você faz ou quem você é. Mas você pode mudar a maneira como você fala com essas pessoas. O que você fala, o tom que você fala, de que você fala mais animado, menos animado, mais enérgico, menos enérgico. Da melhor maneira possível, você se comunica melhor com as outras pessoas. Na minha experiência internacional, de lidar com países, com gente de todos os países do mundo, as coisas que nos unem são muito maiores do que as coisas que nos separam. Mas muitas vezes a gente fica não falo direito essa língua. Por isso é legal você falar outras línguas. Se você consegue se comunicar numa língua comum com pessoas de culturas diferentes, muitas vezes você vê, cara, tira o véu, tira o não sei o que lá, tira o fato que a pessoa em determinados momentos do dia tem que virar para determinado lugar, ou a pessoa no final de semana não pode fazer determinadas coisas. Se tira essas coisas, eles são exatamente iguais a nós. Tem os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, E aí, quanto mais você percebe isso, mais você percebe que a parte de fronteiras não faz sentido, porque, no fundo, são 8 bilhões de nós no mundo.